O Doda, a gente está aqui também no estúdio recebendo o Alex Rufo, aqui da Jovem Pan, que fala como pouco sobre o automobilismo, que conhece muito da história do automobilismo mundial e do brasileiro, então nem se fala. Alex, eu queria colocar você nessa conversa aqui, já te indagando sobre uma questão aí. Se tem alguma similaridade entre a preparação de um cavaleiro e de um piloto de Fórmula 1, por exemplo, com relação às questões de peso, a máquina, você comparando as duas, uma é uma máquina viva, né, no caso o cavalo, né, a outra é uma máquina feita com as mãos do homem. Tem alguma similaridade na preparação, pelo menos, atlética do cavaleiro e do piloto de Fórmula 1? Primeiramente, bom dia a todos aqui. É uma honra participar mais uma vez aqui do Morning Show, né? Tá nessa bancada espetacular. A honra é nossa, Rufo. Tem sim. A gente conversava até, o Doda, a gente estava na Sociedade Hípica Paulista na semana passada falando exatamente sobre isso. O que mais pega, na verdade, é o profissionalismo, tanto do jovem piloto que quer iniciar uma carreira na Fórmula 1 e que tem um pai por trás e não tem um grande gestor, não tem um coach para ajudá-lo. E o Doda pode até levar isso melhor agora para o lado do hipismo, mas a gente vê que com patrocínios esse cara chega até um certo nível. A partir dali ele precisa de um profissional do lado dele, precisa de um orientador, e é isso que acaba faltando na Fórmula 1, porque a cereja do bolo para esses caras, Edgar, é sempre a Fórmula 1. Ele não quer correr na NASCAR, ele não quer na Indy, isso acaba sendo um efeito colateral da carreira dele, né? Sim. E eu queria saber aí do Doda, como que é isso no hipismo, Doda? Esse cara tem a cereja do bolo, as Olimpíadas, e qual a maior dificuldade que esse jovem cavaleiro enfrenta? Bom, a título de informação, o que é importante saber, né? A gente sabe que o hipismo é um esporte caro, da mesma forma que o automobilismo é caro. Só que poucas pessoas sabem que você, para começar, você não precisa ter o próprio cavalo, não precisa ser sócio dos clubes hípicos, né? Na Europa, Estados Unidos, tem vários centros de treinamento que você vai lá, aluga um cavalo e monta. E dentro dos clubes hípicos aqui, você pode fazer parte da escola de equitação, que você monta 2 vezes por semana. Eu não posso falar que não custa nada, mas sei lá, R$800 por mês. Você monta 2 vezes por semana com o cavalo da escola, o equipamento eles têm lá. Então, se você tem talento e você começa a se destacar nas provas... Os patrocínios vêm... Já tem não só o patrocinador, as grandes empresas, mas lembrar que os maiores incentivadores do nosso esporte são os proprietários de cavalos. São pessoas que muitas vezes não tiveram o talento para chegar muito longe, amam o bicho, o cavalo, o animal, e querem ser competitivos. E aí eles passam a investir em jovens talentos, entendeu? Então... Era isso que eu ia te perguntar. Como é que a gente escolhe um cavalo? Quer dizer, como é que a gente sabe que é um cavalo bom para isso? Obviamente a gente sabe das raças e tudo mais. Tem sorte também? Mas tem sorte nesse fator, assim? A coisa de você pegar um azarão, de você não pegar um azarão? Tem muita sorte, mas é igual você ganhar na loteria também, entendeu? Não é, você tem que realmente ter um conhecimento muito preciso. Ver a linhagem, né? Linhagem, genealogia, a índole. Tem cavalos que a gente já sabe. Tem uma linha na Europa, que era um garanhão chamado Gotthard, que a gente sabe que eles têm medo de saltar obstáculo com água. E é incrível como isso transmite. Então, tem que ter muito conhecimento, saber de quem você vai comprar. Muitas vezes eu vou experimentar um cavalo, na Alemanha você monta, o cavalo está perfeito, só que eles preparam o cavalo de uma forma, deixam o cavalo mais cansado, fazem coisas específicas, e na hora que você compra, na hora que o cavalo chega no teu centro de treinamento, é uma outra coisa. É muito caro um cavalo? Olha, tem de... tudo. Se você olha hoje em dia no mundo, teve um cavalo que foi vendido por 25 milhões de euros. Uau! De salto. É um cavalo que era cavalo já maduro, adulto. E faz muita diferença ter um bom cavalo? Faz muita diferença ali entre os atletas? Não, é como a Fórmula 1. Eu diria que é 70% o cavalo, 30% o cavaleiro. Só que a nível olímpico, para você ganhar uma medalha, você tem que estar aos 30%, Sim. Você não pode estar 29%. Perfeito, tem que ter uma sinergia ali entre cavaleiro e o animal, né? Exatamente, a parte emocional. É uma curiosidade, né? Você imagina assim, na área de aquecimento, o cavalo não sabe se é uma Olimpíada ou se é uma competição normal. Sim. Se você observar como os cavalos param para estrumar, né, para fazer cocô ali várias vezes você abordando o obstáculo, o cavalo para, meio tenso e faz, como é que ele sabe, né? Ele está sentindo que o cavaleiro está diferente. Então, quando eu estou numa Olimpíada, a minha maior tensão, num campeonato importante, campeonato do mundo ou pan-americano,
quando o pessoal de outros esportes, aí como é que você está se sentindo hoje? Se é um tenista, ele fala, pô, hoje eu tô top, tô bem. Sim. E aí eu falo, pô, eu tô muito bem, mas espero que o meu cavalo esteja pelo menos a 50% do que eu tô sentindo. Doda, minha pergunta ia nesse sentido mesmo, né? Porque o hipismo é de fato um esporte vencido nos detalhes, especialmente alta performance, Olimpíada. É questão de um ou outro obstáculo, tempo, esse tipo de coisa. O cavalo, ele tem capacidade cognitiva ou até uma inteligência emocional para se frustrar quando ele derruba um obstáculo? Tem muito cavalo que é mais sensível. A gente fala assim, o cavalo que tem mais respeito pelos obstáculos. Só que isso é uma pergunta inteligente e interessante, por quê? Porque o respeito pelo obstáculo vem também com um pouco no limite da covardia. Um cavalo que não gosta de tocar, que é mais cuidadoso, se ele comete alguma falta mais dura, ele pode ficar com medo na frente. Vocês lembram do Rodrigo Pessoa em Sydney? O Rodrigo era a última possibilidade de medalha de ouro do Brasil. Era o último esporte. Normalmente a gente é sempre o último esporte. E aí ele, no segundo percurso, estava até na época o Galvão acompanhando, milhões de brasileiros olhando, e o Rodrigo fez uma falta no número 1. Número 1 é uma tríplice, não é um triplo salto, onde o cavalo salta 1, 2, 3. Sim. É um obstáculo que é mais de largura, é um obstáculo convidativo, que é raríssimo você fazer uma falta. Ele entrou e tocou no número 1 e fez a falta. Naquele momento... O resto do percurso... Ele já falou, eu agora não posso colocar mais, dar muito suporte de perna, tá ajustado no meu cavalo, porque às vezes o cavalo acelera e pode fazer uma outra falta. Então, o que ele fez? Ele entrou no triplo salto com um pouquinho menos de pressão, e no elemento B, que aí esse é o que eu estava falando, que é 1, 2, 3, o cavalo fez uma força a mais. E sendo um cavalo garanhão, que é um outro aspecto, o cavalo normalmente tem mais brio e é mais sensível, da mesma forma que as éguas. Ele ficou com medo. E na hora que tinha um outro duplo salto no final, ele deu aqueles refugos e eliminou. Depois, graças a Deus, em 4 anos, ele de maneira brilhante voltou, conquistou a medalha de prata. Sim. E aí o irlandês, que tinha sido ouro, foi pego no doping e ele recebeu a medalha com muito mérito. Mas é incrível isso, assim, a sensibilidade do cavalo e o cuidado que você tem que ter. Ô Doda, você falou um pouquinho sobre os custos aí do hipismo, que nos leva a crer que ainda é um esporte um pouco elitizado. Você acha que tem como popularizar um pouco mais ele, principalmente aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida. A primeira coisa é aquele aspecto que eu falei, que é um esporte muito mais acessível do que as pessoas imaginam, do que a grande maioria imagina. E eu não concordo, por ser um esporte de elite, não ser um esporte popular. Tá. Porque se for atraente, se for legal, se as pessoas tiverem ídolos, entendeu? Como eu dizia na época, quando a gente ganhou a medalha lá em Atlanta, que foi a primeira medalha da história, eu tinha 22 anos, a medalha de bronze por equipes, eu falei, pô, agora a gente tem uma chance maior, porque quem que vai ficar acordado, muitas vezes com fuso horário, vai levantar 3, 4 da manhã para ver o cara fazendo não sei o que nunca ganhou, entendeu? Aí quando você já, deu certo. Depois, de novo, em Sydney. Aí o Rodrigo, campeão do mundo, vai. Aí, claro que você começa a popularizar. Mas eu estava falando com o Alex hoje, o principal é a falta de profissionalismo. Outro dia eu vi o Kaká, jogador, que é um grande amigo meu, dando uma entrevista, e ele falava isso, que quando ele voltou para o Brasil, ele vê que falta profissionalismo. No futebol, que é o nosso esporte, imagina isso, né? Ele falando até como torcedor, fala, eu agora quando compro o ingresso pela internet, depois mudo o dia, mudo o jogo, a gente tem que correr atrás, então, por isso eu criei esse circuito, que é o Longines Extreme Teams Challenge, que é por equipes, times de 10 cavaleiros, você tem de 14 anos até 70 anos, e o pessoal começa a ter que organizar muito cada time, e isso vai fazer com que eles aprendam a profissionalizar em geral o esporte.